mais assunto em relação ao ato que o presidente Lula participou ontem e chamou a atenção justamente essa questão da possibilidade do presidente Lula ter cometido um crime eleitoral. Nesse ato organizado pelas centrais, o presidente Lula fez um pedido de votos explícito para o pré-candidato Guilherme Boulos. Pediu aí claramente o voto a Boulos. A legislação eleitoral impõe restrições à propaganda na chamada pré-campanha e proíbe pedidos de votos. A atitude também pode ser considerada crime eleitoral devido à utilização de recursos públicos para esse evento. Era um evento público ali, também organizado pelo governo, e por isso a possibilidade de haver aí um crime eleitoral. O Palácio do Planalto decidiu apagar das redes sociais e oficiais do governo o vídeo com o ato. A gravação no YouTube do canal Gov foi deletada, mas a mesma transmissão segue disponível no perfil pessoal do presidente Lula no YouTube. Os adversários políticos de Lula e de Guilherme Boulos, na verdade não de Lula, mas de Guilherme Boulos, né, na Prefeitura de São Paulo, já anunciaram que vão à justiça contra o presidente e contra o pré-candidato do PSOL. A pré-campanha do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, informou que vai entrar com uma ação judicial contra Lula e Boulos por propaganda política antecipada. Acho que a gente tem uma fala aí do Nunes. Lamentar, né? O presidente me parece que ainda está no palanque de 2022 e já pensando no palanque de 2026. E como presidente da República, tem uma atitude que claramente ele sabe que é um desrespeito à lei eleitoral, é lamentar. Não tem outra palavra a não ser lamentar. E a equipe jurídica do senhor vai entrar com uma ação na Justiça Eleitoral? Vai. A equipe de campanha, né, que cuida da parte jurídica, vai ingressar com a ação judicial. É muito óbvio, né? Até porque ficou muito claro o desrespeito à lei eleitoral, pediu voto claramente num ato importante aqui na cidade de São Paulo. Então não há outro caminho a não ser judicializar para buscar a reparação por conta de um ato desse impensado do presidente, imagino. Os outros pré-candidatos, Marina Helena do Novo, Kim Kataguiri da União Brasil, também anunciaram a intenção de buscar a justiça. Já a pré-candidata do PSB, Tabata Amaral, disse que está analisando ainda com a equipe de advogados. Vamos lá, vamos analisar esse primeiro ato do dia 1º, ô Josias. Foi ou não foi crime eleitoral? Lula fez aquilo propositalmente ou não? Escorregou mesmo? Não, não há improviso nessa matéria, Fabíola. Primeiro, é um crime nítido, inquestionável. O Lula violou a lei das eleições e ele fez isso conscientemente. Ele sabe o que está fazendo. E é muito nessa área, Fabíola, aquela máxima segundo a qual o crime não compensa é falsa. Na seara eleitoral, quando compensa, o crime muda de nome, se chama esperteza. Então, o Lula sabe que é um crime, mas ele avalia que o cometimento desse crime oferece mais lucro do que prejuízo, porque a pena a que ele está sujeito, se for condenado, e é muito provável que seja condenado por esse crime eleitoral, é uma multa de 5 mil a 25 mil, dependendo da gravidade que for atribuída à manifestação do Lula. Então, 5 a 25 mil é uma pena risível, e não sai do bolso de quem cometeu o crime, né? Sai das arcas partidárias ali, sai do dinheiro público, do fundo eleitoral. E, pela lei, esse tipo de procedimento, pedido de voto assim, tão explícito, ele só pode ser feito a partir de 16 de agosto. É o que está escrito na lei eleitoral, que é depois de 16 de agosto, fica concluído o prazo do registro formal das candidaturas. O partido tem até 16 de agosto para registrar formalmente as candidaturas. A partir daí, evolui-se da fase da pré-campanha para a fase da campanha. Essa ilegalidade que o Lula cometeu, ela é muito usual, todo mundo comete, os partidos todos.
isso é o crime mais reincidente da política brasileira, porque é uma hipocrisia. Todo mundo sabe quem é candidato e a pena, a multa é michuruca, então todo mundo incorre nesse delito porque avalia que mais vale a declaração de voto do que o prejuízo imposto pela multa. E em 2010, Fabíola, até um episódio muito emblemático, eu assisti um evento que o Lula participou, do qual o Lula participou, na cidade de Osasco. Estávamos ali na pré-campanha de um ano de eleição presidencial. E o Lula estava percorrendo o país com a Dilma Rousseff, a tiracolo, que era a sua candidata à presidência. E ele tinha tomado uma multa dias antes da Justiça Eleitoral, porque justamente tinha feito a mesma coisa que fez agora com o Boulos, pediu o voto para Dilma. Aí foi multado, R$ 5.000. Pegou o piso da multa, ainda mais michuruca. E aí ele estava em Osasco entregando chaves numa solenidade pseudo-governamental, na verdade, um comício disfarçado, a Dilma do lado, e ele estava entregando chaves de apartamentos populares. E aí, a certa altura, ele fala: Olha, não adianta vocês gritarem o nome de alguém, porque eu já fui multado pela Justiça Eleitoral, 5.000, porque disseram que eu falei o nome de uma pessoa. Para mim não tem nome aqui. Aí a plateia, animada, começou a gritar o nome da Dilma: Dilma, Dilma, Dilma. E o Lula, rindo, disse: Olha, se eu for multado, eu vou trazer a conta para vocês. Quem é que vai pagar essa multa? Levanta o braço aí. Então, isso é um escracho mesmo. O Lula fazia piada disso. Então, e essa multa não sobe nunca. A inflação afeta todos os preços no Brasil. Só a multa eleitoral não sobe, né? Então, é uma anedota isso. Essa hipotética punição é uma anedota. Então, o Lula se sentiu à vontade para utilizar esse ato do Dia do Trabalhador para pedir votos para o Boulos. E fez isso da forma mais explícita. E outros farão. E a multa sendo tão michuruca como acho até que esse trecho da legislação, Fabíola, devia ser revogado mesmo. Porque ninguém ignora quais são os candidatos, e não creio que o fato de pedir voto, não pedir voto, se o Lula aparecesse do lado do Boulos, todo mundo já saberia que o Boulos é o candidato do Lula, e no final das contas, a reação dos adversários, ingressando na Justiça Eleitoral com processos, ações, acabam potencializando a intenção do Lula. Então, quem não viu vai ficar sabendo, porque nós estamos comentando aqui, daqui a pouco entram as ações, nós vamos noticiar. Então, uma grande hipocrisia. Deviam revogar logo esse trecho da legislação eleitoral e acabar com essa hipocrisia, sabendo todos quais são os candidatos e quais são os apoiadores. Não faz sentido ficar fingindo que não se pode pedir votos. O benefício eleitoral para o Boulos é maior do que o prejuízo para o próprio Lula, ou Sakamoto? Ontem mesmo, depois do ato, você comentava isso aqui no All News. Só que aí, claro, existe toda uma repercussão neste momento até das redes em relação a isso. Mesmo assim, o benefício eleitoral para o Boulos é maior na sua análise? Olha, Fabiola, muito maior, na verdade, né? Para o Lula, né? É claro que agora vai. Primeiro, vamos deixar claro: houve uma clara infração eleitoral nesse caso. O Lula vai ter que pagar multa, também não tenho dúvida nenhuma com relação a isso, mas fica nisso. Neste exato momento, né? Você tem o MDB, União Brasil, Novo plantando, inclusive notinha aqui e ali, passando para jornalista, falando, não. Vamos impugnar a campanha do Guilherme. O Guilherme não vai ser mais candidato. O Lula vai se tornar inelegível em 2026. Não vai. Vai ser a multa, né? E ponto. E como o José bem falou, essa multa, ela é pequena, ela não vai dissuadir nada, né? Ela não vai retirar. E houve um cálculo, né? Eu até conversei com pessoas no Planalto, conversei com pessoas da campanha do Boulos, etc. A campanha do Boulos, eles não sabiam de antemão que o Lula falaria isso, nem no pessoal no Planalto. Mas o fato é que lá no Planalto ninguém duvida que o Lula não fez isso sem querer. Isso não foi sem querer, isso foi caso pensado. Exatamente porque neste momento existe uma estratégia de tentar colar o Boulos no Lula, né? O Boulos tem uma quantidade de votos em São Paulo, mas tem um teto.
O Lula tem um teto muito maior do que o Boulos. Então, a campanha do Lula, a campanha do Boulos, nesse exato momento, né, quer quanto mais que o Lula crave a imagem dele dos dois juntos, melhor. Não existe uma quantidade significativa de eleitores em São Paulo que não sabe que Guilherme Boulos é o candidato do Lula. Tem gente até nas pesquisas que aponta, que acha até que o Nunes é o candidato do Lula, né? Ou a Marta separadamente é candidata do Lula. Então, o que acontece? O Lula, ele vai entrar de sola na campanha, né? De sola mesmo, assim, a partir do começo do horário eleitoral do rádio e na TV. Né? E aí, o Lula tem uma força na TV muito grande, né? Então, a imagem dele tem uma força na TV muito grande. Então, o que acontece? Ele vai entrar em agosto. Até lá, é importante, existe toda uma avaliação que é importante, que é o seguinte, o Nunes vai subir, uma avaliação, inclusive, entre os aliados do presidente da República, de que o Nunes vai subir, vai chegar, vai ultrapassar até o Guilherme no início da campanha, porque tem a máquina no município, tá? Asfaltando, né? Tem um monte de coisa que acontecendo dessas ações eleitoreiras. Então, o que acontece aqui, eles acham que vai chegar, só que a ideia é fazer com que o prefeito não dispare. Né, à frente, para quando a hora que chegar a campanha eleitoral, o negócio entre com paridade de armas. E aí entra a questão do Lula. O Lula se colar o quanto antes à imagem do Guilherme. Lembrando que não votariam no candidato do Lula cerca de 40% em São Paulo. Não votariam em um candidato do Bolsonaro cerca de 60% em São Paulo. Ah, mas o Tarcísio tem melhor avaliação que o próprio Lula no município de São Paulo? Sim, tem. Só que ainda não se sabe, os próprios pesquisadores falam, não se sabe ainda a capacidade de transferência de voto do Tarcísio. A do Bolsonaro é grande dentro desse limite. A do Lula é grande dentro desse limite. Não se sabe se qual a capacidade de transferência de voto do Tarcísio ainda, né? Então, o que que acontece? Porque a gente tem aí Lula e Bolsonaro no meio. Então, o Lula claramente falou assim: ótimo, vou colar essa imagem. E é exatamente isso. Quanto mais a gente fale, é uma situação inglória para o Nunes, para o Kim Kataguiri, para quem quer que mova ação, porque quanto mais se fale nessa ação, e quanto chegue mais no povão, né, o pessoal não vai ver isso como um crime, tipo, grave, né, com relação ao Lula ter falado que vai votar no Boulos e pedido voto pro Boulos. Mas vai se ligar, o candidato do Lula é o Boulos. Então eu vou de Boulos, né? Então, assim, quanto mais se falar nesse caso, mais lucrativo é para o presidente da República.